Boa tarde. Hoje é 22 de agosto de 2025. Estamos aqui nessa tarde ensolarada na Faria Lima para mais um Oriz Podcast Macro, né? Aqui ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo certo. E eu sou Carlos Caval. Hoje fizemos um horário um pouco mais atrasado em relação ao usual, normalmente no final da manhã, porque o grande evento da semana, esperado, né, há algum tempo, é a reunião, o simpósio anual de política monetária em Jackson Hole, nos Estados Unidos, né, um lugar, segundo consta, paradisíaco, né, onde uma vez por ano, né, o Federal Reserve de Kansas reúne, né, todos os banqueiros centrais, enfim, economistas convidados para exatamente, né, debater rumos de política monetária, né? E, como sempre, na abertura existe a fala do chairman do Federal Reserve, né? E dado que o momento era um momento de possível inflexão da política monetária norte-americana, esse discurso era muito aguardado, né? E, Marcão, acho que Jerome Powell não decepcionou, né? Acho que na sua última aparição, né, como presidente da instituição, né, lembrando que em maio ele já não será mais presidente do Federal Reserve, a expectativa era exatamente sobre como ele estava fazendo, ou ele está fazendo o diagnóstico de tudo que aconteceu nos últimos dias, especialmente em cima daqueles dados de mercado de trabalho que comentamos aqui, que saiu a questão de um mês atrás, mostrando um mercado de trabalho mais fragilizado do que se imaginava ali após as tarifas, né? E acho que o grande destaque, como não podia deixar de ser, né, era observar qualquer sinalização que ele poderia dar com relação ao que possa vir a acontecer na reunião de setembro, em termos de política monetária, e nesse sentido, como você mesmo falou, né, ele não falhou a sua missão, né? Ele deixou bastante claro ali que nesse momento, né, o balanço de risco parece estar mudando, né? Então, ou seja, olhando ali pelo tanto o mandato da inflação como o mandato da taxa de desemprego no mercado de trabalho, nesse momento salta aos olhos ali um pouco mais de cuidado com relação à dinâmica mais fraca das contratações. Acho que isso foi a parte mais evidente do que ele disse nas suas marcações introdutórias ali, Caval. Certo, e inclusive dados aí de mais alta frequência do mercado de trabalho depois do payroll, eles têm de fato sugerido, né, que essa fraqueza ela está ocorrendo, né? Assim, a gente tem semanalmente nos Estados Unidos aqueles dados de pedidos semanais de seguro-desemprego e ele já vinha mostrando sinais de deterioração há algum tempo e de fato e essa semana mais um grau aí de piora e confirmando aquilo que já ali em abril e maio estava sinalizando. Eu acho que é interessante também, né, Caval, pegar um pouco de algumas passagens ali das falas do Powell hoje nesse simpósio, né, que vão muito na linha tudo bem, sabemos, né, ele sabe, o Banco Central sabe que já tem números piores de inflação aparecendo, ele já falou que já é fácil identificar, né, pegando uma frase dele aqui, ó, a inflação, sinais de inflação mais alta já são visíveis, mas certa confiança de que não serão persistentes, né? Então, ele mesmo diz que de fato já os números aparecem um pouco mais salgados, mas que a confiança de que isso não vai persistir está aumentando, né? E aí ele começa a comentar, né, que os riscos de resultados piores que o esperado no mercado de trabalho estão aumentando e podem se materializar na forma de mais demissões e aumento do nível de desemprego, né? Então, é um claro sinal de que em setembro a discussão muito viva da necessidade de um corte de juros já pensando aí em tentar mitigar efeitos negativos dessa dinâmica. O que eu acho interessante, Caval, que está acontecendo um pouco diferente do que a gente veio comentando nas últimas semanas aqui, que o mercado vinha colocando alta probabilidade de cortes de juros na reunião de setembro, de outubro e na de dezembro, embora de fato a gente esteja caminhando para quase 100% de probabilidade ali na curva de corte de juros agora em setembro, o mercado está reduzindo a probabilidade de corte em outubro. Então está ficando duas corcovas, a reunião de setembro
pularia a reunião de outubro e mais um corte de 25 em dezembro. Sendo que, né, olhando um pouco mais no horizonte dilatado aqui, para o final do ano que vem, o mercado já precifica uma taxa básica de juros nos Estados Unidos de 3%. Então, de fato, aí acho que vai sacramentando a ideia de uma política monetária bem menos restritiva do que esteve ao longo dos últimos anos, né? Em cima aí de uma deterioração do mercado de trabalho. E só por fim, acho que é interessante o fato do Powell ter ressaltado que, ao mesmo tempo que você tem uma demanda por mão de obra um pouco mais moderada nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Você também tem uma oferta menor de mão de obra, dado que o atual governo americano, né, vem com políticas que impedem uma entrada massiva de imigrantes, né? Então, eu acho que ele está de olho nisso, né? Num primeiro momento, a avaliação é de que isso daí iria ficar meio que balanceado ao longo do tempo, mas parece que, por um lado, está ficando um pouco mais pendendo para um lado, né? De um aumento maior nas demissões frente a uma restrição maior de oferta de mão de obra, dado as políticas migratórias do novo governo. Uhum. Então, nesse contexto, né, nós vínhamos já nos podcasts das semanas anteriores, né, chamando atenção exatamente para aquela divulgação do payroll, depois as mudanças dentro do Federal Reserve. Semana passada foi uma semana de dados, né, que, vamos dizer, corroboraram, né, essa possibilidade do corte de juros, e a semana, né, que se encerra hoje, ela é uma semana ligada à comunicação, né? Quer dizer, no final, isso tudo levou, né, a uma sinalização, dada a coincidência com esse evento anual, né, bastante, vamos dizer assim, contundente, né, do presidente Powell, né? E, nesse sentido, agora a discussão, né, que se abre, como você está se referindo, bom, se o ciclo se inicia agora, qual é o tamanho do ciclo, né? Em quantas reuniões haverá corte, qual é a Fed Funds terminal. E a esse respeito houve algumas mudanças, né, dentro do sell side, né, dos grandes bancos americanos, com relação a isso. Acho que inclusive a Goldman Sachs, né, acho que a gente tem visto aí, pelo menos do que a gente tem acompanhado aí, de e-mails que a gente recebe, de conversa que a gente acaba tendo aí com colegas, né, de que a aposta é de um ciclo aí de alguns cortes seguidos, né, começaria agora em setembro, teria 2, 3, 4 cortes na sequência, né, para mitigar exatamente esses efeitos. Só um ponto, Caval, que eu acho que é interessante olhar, inclusive do ponto de vista de ativos, e depois eu até queria jogar a bola para você, puxando um pouco mais para o lado doméstico, claro. é que hoje o movimento do mercado é muito interessante. Você tem a Bolsa Americana, o S&P 500, né, subindo por volta de 1,5%. Mas quem se destaca hoje, em termos de alta, é o Russell 2000, né, que é aquele índice que reúne cerca de 2.000 empresas, né, de menor tamanho, de menor capitalização, né, que tendem a reagir exatamente a essa ideia de um ciclo de juros de queda, política monetária menos restritiva. Então, a gente vê que nesse momento, nessas horas de política monetária que vai ganhando tração para ficar mais frouxa nos próximos meses, no próximo ano, né, tem a impactar essas empresas de menor capitalização. Mas o que eu queria te colocar aqui, Caval, eu queria te ouvir um pouco, né, em cima, inclusive, de uma entrevista que você deu essa semana, né? Apesar desse dia bastante positivo, não só nos mercados lá fora, mas também aqui dentro, né? Ainda assim terminaremos a semana com um clima que de segunda a sexta, somando os 5 dias da semana, foi negativo para os ativos no Brasil, né? Não só a Bolsa, né? A gente viu grandes destaques dados aí à questão de quanto os bancos perderam de valor depois da decisão do STF na semana passada, mas basta lembrar também que toda a curva de juros no Brasil teve uma piora significativa nos últimos dias pelo mesmo motivo, né? E que quando se a gente for contar em reais, né, até superam provavelmente esses 40 bilhões que foi dado destaque nos jornais. Mas no final das contas, diante desse contexto lá fora, que você tem uma política monetária menos restritiva provavelmente nos próximos meses, como é que a gente está olhando toda essa bagunça que a gente tem visto aí
em termos de embate entre o que o governo americano faz, o STF contra-atacando, deixando os investidores muito ansiosos com relação às consequências que podem, na prática, chegar até o nosso solo aqui. Então, esse é um tema interessante, inclusive, né? Porque, como você disse, no final, os ativos brasileiros eles estão encerrando a semana, até aqui ao menos, né? Sem colher o benefício dessa novidade muito positiva que é a sinalização de queda de juros nos Estados Unidos, né? Os preços se recuperam hoje, mas, na verdade, né, sem compensar a queda verificada nos pregões anteriores, que foi uma queda made in Brasil, vamos dizer assim, né? E, como você citou, dei uma entrevista ao jornal O Globo falando de um tema que tem preocupado muito os nossos clientes, né? Que são os impactos da Lei Magnitsky, né? A punição anunciada ao final de julho ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Aqui acho que é importante, em primeiro lugar, e vou ser rápido aqui, quem depois quiser, tem muito que foi falado sobre isso, inclusive a minha própria entrevista. Eu separaria em dois temas, né? Um tema é a briga entre o presidente Trump, o governo brasileiro, no que toca uma dimensão muito diretamente política e eleitoral, né? Evidentemente estamos aí, né, ingressando num período pré-eleitoral, com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, enfim, que desembocou, né, no anúncio das tarifas de 50% e todas as consequências que isso acarretará para a economia brasileira. E já falamos disso aqui, né? Ao lado disso, né, existe um outro tema que foi, né, a sanção aplicada nos termos da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, né? Ao ler o comunicado, né, que expressa, né, no dia da sanção, fica claro ali que o motivo ele é mais circunscrito às decisões, né, do ministro Moraes, ligadas ao que, segundo eles, e entre aspas, né, claro, né, prisões ilegais, censura, ataques a empresas e interesses norte-americanos no Brasil, enfim, isso está muito circunscrito, portanto, a decisões, né, do próprio STF, do próprio ministro, né, como sabemos no bojo do inquérito das fake news, né? Então, são dois temas que acho que, em primeiro lugar, vale olhar separadamente. E para deixar claro que eu entendia que era a importância relativa de ambos, eu chamei o primeiro de um conflito que se assemelha a uma guerra convencional, né? Quer dizer, ali as tropas, né, estão em escaramuças, enfim, né? E é uma guerra que outros países também estão vivendo, né? Em maior ou menor grau, alguns já com acordos, né? E que nesse caso, como já falamos aqui, sabemos que o impacto na economia real aqui no Brasil é pequeno do ponto de vista macro, é muito importante em determinados segmentos da atividade que não foram excepcionalizados da alta tarifária, mas ao mesmo tempo, né, gera algum efeito desinflacionário, né, o que para o governo é positivo, né, deu a ele uma narrativa política de enfrentamento, né, com o governo americano em defesa da soberania brasileira, enfim, que aparentemente, segundo os analistas e as pesquisas, está rendendo algum dividendo político ao governo, né? Aqui parece que nenhum dos lados tem muito interesse em ceder, e essa guerra convencional, vamos dizer assim, mesmo com mortos e feridos, né, desemprego e tudo mais, ela talvez prospere por algum tempo. Os efeitos dela, né, são conhecidos, são negativos, mas são limitados, né? Já no caso da Lei Magnitsky, né, a falta de compreensão, muitas vezes, do que ela implica, tem gerado análises, ao meu ver, equivocadas com relação às suas possíveis implicações, né? Porque ela atinge pessoas físicas, por exemplo, né? Autocratas russos e outras pessoas de demais países, pelo que eu li, há cerca de 700 pessoas hoje, né, no mundo inteiro sancionadas por essa lei, enquanto pessoas físicas, né? Ocorre que o alcance dessa sanção ela é
sobretudo indireto, né? Não se trata meramente da pessoa sancionada não poder ter uma conta, um cartão de crédito, enfim, no sistema financeiro norte-americano. Aliás, muitas delas provavelmente nunca tiveram, né? O ponto é o efeito indireto, é você proibir, né, que o banco norte-americano tenha relações financeiras com instituições que tenham como clientes pessoas físicas sancionadas. É esse o efeito mais poderoso, né? E é aí a preocupação, né, que, como vemos aí na mídia, na imprensa, dos grandes bancos brasileiros, que inerentemente, né, têm negócios com bancos americanos e bancos internacionais em geral, ligados, sobretudo, né, ao financiamento do comércio exterior, em transações em dólar, né? Nesse caso, os bancos brasileiros são contrapartes, como dizemos no mercado, né, de instituições financeiras internacionais que, em geral, né, lhes fornecem a liquidez mediante a qual elas fazem as operações em moeda estrangeira, né, sobretudo para as próprias empresas sediadas no país, né? É a eventual consequência sobre esse relacionamento financeiro, né, que envolve pessoas jurídicas, né, e não pessoas físicas, né, que é a grande preocupação que temos no mercado financeiro, né? Então, não é meramente uma punição que traz consequências para a pessoa física envolvida. Se fosse só isso, seria uma punição quase que, vamos dizer assim, até usei essa palavra na entrevista que dei, uma punição ridícula, né? Então, você sancionar uma pessoa, né, que muitas vezes sequer tem conta, né, qual seria, né, o objetivo disso? O efeito, evidentemente, é indireto e ele é bastante poderoso, né? Nesse sentido, né, nós temos que entender que as consequências, nesse caso, né, em que você afeta eventualmente, no limite, se houver uma escalada de ambos os lados, jurisdicional, do cumprimento da lei americana no Brasil, o STF determinando a obrigatoriedade da manutenção de contas de pessoas sancionadas, né, nós podemos ter um efeito muito grave sobre o acesso, né, das instituições financeiras brasileiras ao mercado financeiro internacional, né? Então, isso é o que eu chamo de um eventual, vamos dizer, conflito atômico, né? Porque isso tem consequências muito graves. O sistema financeiro vive de credibilidade, de confiança. Se você afeta a confiança do sistema financeiro brasileiro no seu financiamento em dólares no mercado internacional, inclusive fora da jurisdição do Banco Central brasileiro, né, o efeito é potencialmente atômico, né? Então, usei essa expressão para tentar não dramatizar, né, mas simplesmente para que levasse, né, eventualmente a um melhor entendimento da profundidade do que está envolvido aqui e que não é, né, meramente uma questão da queda do preço das ações dos bancos ou uma perda de lucratividade dos bancos, né? Coisa que no mercado todo mundo sabe acontece, né, constantemente, né? Oscilação de valor de mercado, variações de lucros, inclusive, por exemplo, por decisões do próprio governo quando ele tributa, né, atividade bancária, outros segmentos da economia, o IOF, e tal, etc. Isso é a vida normal, né? O que não é normal é você ter um conflito, né, que pudesse gerar, né, uma crise de confiança em relação a instituições brasileiras no exterior. Então, é isso que está envolvido. E, não é, Marcos? Aqui no nosso mundo, aqui na Auris, né, que não é o mundo dos grandes bancos internacionais lá fora, a gente tem visto muitos clientes preocupados com esse tipo de repercussão, né? Muitos clientes, vamos dizer, temerosos do tipo de retaliação que o governo americano pode oferecer caso haja um endurecimento nesse tema da lei Magnitsky, né? Então, imagino que no setor empresarial como um todo, não só na Faria Lima, né, exista esse tipo de incerteza, né, criada em relação a um tema muito específico, né? É, Na verdade, estamos falando, claro, de um ministro do STF, mas na verdade é uma pessoa
que está sendo sancionada e implicações que podem ser tão graves. E complementei, inclusive, que nesse caso aqui, eu acredito que, primeiro, não há interesse do governo em que essa questão, né, escale, né, porque as consequências sobre a economia, sobre a atividade econômica, potencialmente poderiam ser mais graves do que aquela que eu chamei de guerra convencional. E também, né, acho que do ponto de vista positivo, entendo que dentro do Banco Central, né, não só o presidente Gabriel Galípolo, que tem muita experiência no mercado financeiro, mas todo o corpo, demais diretores, corpo técnico do Banco Central, eles sabem muito bem, né, da dimensão potencial desse problema, né, e acho que certamente vão atuar, tanto o governo, a meu ver, como o Banco Central, para, vamos dizer, jogar água nessa fervura e evitar, né, que esse processo, vamos dizer, se deteriore numa direção mais negativa para o país. Enquanto a gente fica torcendo aqui por um bom senso no desenrolar dessa história inteira, já que você trouxe à tona aí o nome do presidente do Banco Central, acho que continua o viés, né, de eventualmente termos aí o início de fato de um ciclo de afrouxamento de política monetária aqui no Brasil, antes do que a maioria esperava, no começo desse ano, talvez ainda no final desse ano, né, Caval? Mesmo com todos esses impactos negativos sobre os mercados domésticos, mesmo porque, né, o câmbio, apesar disso tudo, acho que o câmbio é o ativo aqui no Brasil que tem ficado mais bem comportado, né? Pelo menos até agora há pouco estava 5,42, né, o dólar por real. Acho que a cabeça continua nessa direção, né, de uma possibilidade de um ciclo acontecendo antes, ou talvez um ciclo mais profundo, alongado de redução de Selic aqui, né, Caval? Acho que sim, a gente tem batido nessa tecla, né? E a gente teve, né, no final, né, uma confirmação, né, hoje, né, pela sinalização do Jerome Powell, que deveremos ter, né, quase com certeza, né, agora, o início de um ciclo, né, de redução do Fed Funds, né? Nós continuamos a ter, mesmo com a incerteza local aqui a que me referi, uma taxa de câmbio que não é um problema do ponto de vista inflacionário. E aqui e ali, né, Marcos, a gente colhe impressões, inclusive anedóticas, junto a clientes, de um certo esfriamento da economia, né? Embora Sim. isso às vezes seja, né, sempre uma incerteza, né, se pautar por informações aqui e ali, mas parece, né, que o clima é de uma certa desaceleração. Aquilo que a gente comentou semana passada, né, de indicadores mais fracos nos últimos 2 meses de atividade, a hora que a gente conversa com empresários aí que estão expostos a diversos setores da economia, parece bater um pouco a sensação do que é nos dito e o que a gente acaba verificando no dado. Então, acho que, de fato, o Banco Central deve estar municiado de muito mais informações do que a gente, né? E provavelmente todo esse contexto, especialmente do câmbio, alimentos em queda, inflação caindo ainda no patamar alto, mas caindo, né? Acho que vai abrir esse espaço para o Banco Central fazer um ajuste aí, na nossa opinião, a partir do começo do ano que vem. Eventualmente antecipando, né, se a situação, né, confirmar, né, essa desaceleração em curso, essa inflação benigna, e o dólar continuar bem comportado. Bom, como até já estamos na tarde da sexta-feira, ficamos por aqui, agradecendo, como sempre, a participação de todas e todas, e um bom fim de semana até a sexta-feira que vem. Até a próxima.